a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Gothic Claire e hoje trago-vos vida opinião, é verdade. Hoje vamos falar sobre o livro A Princesa e o Emir, da Maria Cristina Souza. Este é o quarto volume, ou melhor, é o quarto livro da autora que eu leio. Eu li a trilogia da Isabel de Aragão e agora temos aqui um livro que fala-nos sobre a Dona Branca. Quem gosta de Almeida Garrett, quem leu Almeida Garrett, estudantes de literatura como eu, todos nós lemos Dona Branca. Eu pelo menos falo do meu caso, na licenciatura, eu li Dona Branca. E vou ser muito sincera, eu acho que é importante dizer isto antes de vos falar do livro. Eu li Dona Branca para uma das disciplinas, era uma das leituras obrigatórias, e tenho que ser o mais sincera possível, não foi de todo a obra de Almeida Garrett que eu mais gostei. Foi a que eu achei mais maçuda, mais chata, mais cansativa. Então, para mim, a história da Dona Branca não é assim tão interessante quanto isso. E eu estava muito curiosa para ler este livro, porque nós aqui não temos o recontar do poema. Nós aqui temos uma fantasia histórica, inspirada em Dona Branca. Então, eu vou-vos ler aqui a sinopse, para vocês terem uma ideia. E a autora diz o seguinte: este romance é uma fantasia histórica inspirada no poema de Almeida Garrett, Dona Branca, que introduziu o romantismo em Portugal. A Princesa Branca é uma jovem bela e sedutora que cresceu alegre e feliz na corte de seu pai, Dom Afonso III. Rebelde e apaixonada, a jovem princesa sonha um dia encontrar o grande amor da sua vida. Um dia, a princesa encontra por acaso um jovem príncipe muçulmano que irá mudar definitivamente o seu destino. A partir desse momento, começa para Branca uma viagem de descoberta do verdadeiro amor. Presos por uma paixão intensa, os dois jovens não mais se irão separar. A Princesa e o Emir conta-nos uma história de amor e paixão inesquecível no Garb Hal Andaluz. Ora bem, aquilo que mais me intrigou com este menino aqui foi a história em si. Esta junção de realidade ou adaptação, entre aspas, com fantasia histórica. Eu vou pousar o livro que estou cansada. Ora bem, eu pousei o livro porque eu hoje tive fisioterapia, então estou bastante cansada, dói-me tudo e não consigo estar com o livro 100% na mão. O que me interessou realmente foi a junção do real com a fantasia. Nem sempre é fácil conseguir pegar numa história real e transformá-la numa fantasia, e esta autora conseguiu fazê-lo. Eu já o tinha dito nas opiniões que publiquei sobre os livros de Isabel de Aragão. A forma simples da narrativa transforma histórias que, se calhar, todos nós conhecemos por fazerem parte da história do nosso país, ou neste caso, de Dona Branca, da literatura do nosso país. Nós temos uma percepção das coisas e com a escrita desta autora vamos ter outra percepção. Ela dá-nos uma simplicidade, uma facilidade de leitura, uma limpeza que é difícil encontrar quando se fala em romances históricos, fantasias históricas, por aí fora. É realmente muito interessante essa parte e eu gostei muito desse pormenor. Daquilo que eu me recordo, porque eu também não tenho certeza absoluta, mas eu acho que esta foi uma disciplina de segundo ano, o romantismo, a literatura portuguesa do romantismo. Acho que foi de segundo ano. E por isso já vai um tempinho. Estávamos naquela fase de começar a abrir um bocadinho as portas depois da pandemia. Lembro-me que foi no primeiro semestre do segundo ano da licenciatura. Já lá vai um tempinho, em plena pandemia também. Então a forma como nós trabalhávamos as obras e tudo era um bocadinho diferente daquilo que fazemos agora na faculdade. Mas o pouco que eu me lembro do poema de Almeida Garrett, eu fiquei muito confusa. Primeiro porque nós lemos numa versão de um português mais arcaico. Eu sei que este livro já está republicado, foi relançado já depois de eu ter
já depois de eu ter dado na faculdade. Mas naquele momento só havia uma edição disponível online, que até foi a professora que nos disponibilizou, que tem um português mais arcaico, mais antigo, então é muito difícil de compreender a linguagem e eu não gostei, especialmente por causa disso. Eu aprendi o galego-português, eu aprendi português arcaico, eu aprendi latim, por isso para mim não era uma questão de dificuldade, era uma questão de ser difícil compreender, não de ler, porque lê-se com muita facilidade. A partir do momento em que tu entras na história, consegues ler com bastante fluidez. O problema é compreenderes a essência em si da história. Então eu realmente não gostei da história de Dona Branca. Felizmente, com este livro, eu passei a gostar da história da Dona Branca. E gostei principalmente da relação dela com este príncipe muçulmano, o Emir, a forma como eles interagem. A parte inicial do livro é muito interessante porque temos duas histórias paralelas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Sim, cada uma no seu ponto. Uma em Portugal, outra nos países árabes. A luta que há entre este príncipe, entre o Emir e a família de Branca. Achei muito interessante a forma como foi contada aquela fase inicial da história deles, da vida da Branca, da saída da Branca da corte para o convento como uma forma de castigo. Achei isso muito interessante. Acho que é das poucas coisas muito semelhantes ao livro, daquilo que eu me consigo recordar, que é muito pouco. Recordo-me que havia qualquer coisa no poema de Almeida Garrett sobre isso, sobre a Branca ser uma princesa diferente para a época dela e tentarem-na corrigir. Então achei essa parte muito interessante. A própria relação entre eles é interessante. É real, tem o essencial, não tem exagero. Tem paixão, tem amor, nota-se que há um amor fulminante entre eles. Eu costumo dizer que tem um bocadinho de picante ali no meio, de hot ali no meio, muito, 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 muito brando, que achei interessante realmente, porque não é em exagero, e quando é em exagero perde a força, e às vezes cansa, e neste tipo de livros não é necessário. Então nós aqui temos realmente as doses necessárias de cada ponto essencial para que a história funcione. O final ficou assim. Queria um bocadinho mais. Senti que o final foi um bocadinho. Tá bom. Ok. Não é dos finais mais bonitos. A história da Dona Branca também não é bonita, temos que ser sinceros. As últimas páginas foram complicadas. A frase final, se calhar não era tão necessária. Eu ficaria pelos 3 pontos. Eu vou-vos só ler assim a frase final que diz: Dom Dinis regressou ao quarto em Lisboa, levando consigo os filhos da sua irmã Branca. O jovem emir muçulmano regressou à Ilha das Laranjeiras depois desta conversa. A partir de então, Ben Affan começou a cumprir o seu destino, o destino de ermita. Eu vou ser muito sincera, eu por mim tinha ficado no final da conversa entre Dom Dinis e Ben Affan. Acho que este bocadinho final podia não ter estado aqui, porque não deixar assim um bocadinho de imaginação para o leitor. Mas não é nada para ele, mas é uma história, de uma forma geral, uma história feliz, mas o final é um final triste. Mas foi um livro que eu achei interessante. Em relação à classificação que eu dei, quem segue o meu Goodreads viu a pontuação que eu dei ao livro. Eu dei-lhe 3,5 estrelas, que na realidade não são 3,5, são 3,75, já a aproximarem-se muito das 4 estrelas, por
situações muito, muito, muito curtinhas. Primeiro, a história da Dona Branca não é realmente a história que eu mais gosto. Esse é um dos pontos. Mas isso tirou pouquíssimo à pontuação. Depois, o final foi triste. Podia não ter sido tão triste. Pronto. Eu não gostei tanto do final. O final, eu gostei bastante de toda a história. Da introdução, do desenvolvimento. O final não gostei tanto. Tenho que ser sincera. E depois, houveram pequenas situações. E esta é uma coisa que eu tenho, que eu, ao estar a formar-me em tradução e revisa e serviços linguísticos, neste momento, quando eu estou a ler, eu não consigo deixar a profissão de lado. Então estou constantemente, parece que me aparecem assim à frente erros. Mas não são erros, são às vezes problemas de digitação no computador, que é normal acontecer. Existem alguns que me apareceram coisas mínimas, mas eu logo no início eu tenho a tendência quase imediata. Eu queria ver se consegui encontrar aqui, porque eu sei que tenho aqui sei que apontei em algum sítio, mas eu não sei onde é que foi. Eu só com o braço não consigo. Bem, mas eu sei que pus uma notinha aqui, alguns, porque às vezes é uma falha pequenina que para mim já me faz confusão. Eu juro que estava a ver se encontrava. Apareceu-me ainda no começo da história. Eu lembro que tinha de visitar o meu pai ao hospital quando me apareceu esse erro. Foi engraçado. Eu realmente não estou conseguindo encontrar agora. Mas tipo coisas muito, muito pequenas. Um travessão a mais, um i a menos, uma vírgula a menos. Coisas realmente muito... tenho aqui, por exemplo. Logo no início, página 33, não tinha o mínimo desejo de se justificar perante a abadesa e no seu íntimo estava convencia, está escrito convencia e é convencida. Por exemplo, este é um dos erros. Depois, mais à frente, umas páginas que esse acho que nem sequer anotei, apareceu-me na divisão, ou seja, uma palavra que tem um travessão no meio, que tinha travessão duplo, por exemplo. Isso foi um bocadinho estranho. Eu essa não anotei. Eu sou sincera, eu não anotei, só anotei mesmo aquela primeira, porque eu tinha que fazer alguma coisa e estava a estressar. Então foi a única coisa que eu anotei. Mas encontrei assim coisas muito, muito pequeninas e isso fez com que realmente eu tivesse a necessidade de diminuir um bocadinho a nota, simplesmente porque eu perdi o ritmo de leitura, porque via aquilo e automaticamente na minha cabeça corrigia. Se eu estiver, por exemplo, em casa e tiver, por exemplo, a lapiseira na mão ou pousada ao meu lado, automaticamente eu vou corrigir. Isso é uma coisa que eu não consigo impedir. Então, esse foi o motivo de eu ter dado 3,5 estrelas no Goodreads. É um 3,5 mais para as 4, só por causa disso mesmo. Não são questões que dificultem a leitura. Para a maior parte das pessoas não dificulta, não causa nenhum tipo de transtorno na leitura, nem perda de fluidez e de rapidez de leitura. Para mim sim, porque eu automaticamente tenho a coisa de corrigir o erro e fico a pensar no erro, ou no que tenha mais ou no que tenha menos, porque é uma coisa que eu não consigo controlar, só mesmo por aí. Mas pronto, é essa situação e foi isso que me levou a dar as 3,5 estrelas. Mas é um livro que eu vos recomendo. A autora Maria Cristina Souza é extraordinária, ela escreve muito bem e este é um livro muito interessante. Tenho a certeza que há muita gente que tem curiosidade em ler algo sobre a Dona Branca e então tenho aqui este livro, publicado pela intelectual A Princesa e o Emir, de Maria Cristina Souza. Ela é fantástica, é uma grande escritora
E eu tenho que agradecer, obviamente, pelo autógrafo aqui no livro e pela cartinha, pelo miminho que me enviou. Muito obrigada e obrigada, Intelectual, mais uma vez por me terem disponibilizado este livro, que foi uma leitura bastante interessante e que eu gostei. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!